Olá pessoal, tudo bem? Eu sou aqui a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho do tema de regras, limites, e eu coloquei o tema hoje como objetivos da disciplina. Eu tenho já trazido para vocês durante esse tempo que a gente tem aqui estado aqui nesse formato, né, trazendo esses conteúdos. Já vão fazer 2 anos em janeiro que a gente está aqui juntos nesse formato aqui, para quem às vezes nem me conhece, né, presencialmente, mas estamos aqui também presentes. E durante todo esse tempo eu tenho trabalhado e falado com regras, com limite, com orientação de pais, com o nosso dia a dia. Também sou mãe de 2 crianças, e com o nosso dia a dia, né? E uma das caminhadas e uma das coisas que mais tira às vezes o nosso ritmo durante o dia é quando a gente pensa em regras, em limites e como que a gente vai ensinar de uma forma efetiva, né? O que fazer, o que não fazer, o que dá certo, o que não dá certo, ou o que não tá dando certo, né? Meu filho não tem conseguido aprender. E na semana passada eu falei de 4 pontinhos que a gente não podia deixar de colocar como foco quando a gente ensina uma regra, e hoje eu vou colocar aqui alguns objetivos também que a gente não pode ter, não pode faltar quando a gente pensa em disciplinar. Primeiro que disciplina, eu tô seguindo aqui novamente esse livro Disciplina Sem Drama, que faz parte já da minha cabeceira. Lá é os meus livros que eu mais tenho, algumas das minhas leituras, né, que eu tenho acompanhado e tenho orientado os pais nas minhas orientações de pais. Eu tenho um programa também de orientação e sempre trazendo em mente, gente. Boa noite, Paulette, para todos que vão estar assistindo aí também, seja o horário que você vai estar me vendo, né? A gente precisa ter em mente que disciplina é ensino. Então aqui eles vão colocar 3 pontos, né? Primeiro, definição. Disciplina é ensinar. Então, para que a gente possa ensinar, a gente está vendo que os nossos filhos precisam, quando acontece um mau comportamento, é uma habilidade que eles ainda não aprenderam. Então, quando há uma punição, você até está parando aquele mau comportamento naquele momento, mas uma punição ou um afastamento, às vezes, da situação, não está ensinando que ele precisa aprender. Ele pode até saber que ele não pode se comportar dessa maneira, tá? Mas o que é mais efetivo é que a gente tem que ter em mente que disciplina é ensinar, então, o que os nossos filhos precisam fazer. Não adianta a gente só parar o comportamento se a gente não tem como objetivo final ensinar algo, né? Ensinar, então, como é que se faz, né? É como se fosse o professor lá, viesse e falasse para o nosso filho tá errado e apagasse. Mas aí depois não ensina para eles o que é que eles deveriam ter escrito, ou, né, qual que foi o erro e como é que eles fazem para acertar, tá? Então, se é ensinar, a gente precisa fazer as 3 perguntas. De novo, né? Por que o meu filho está agindo dessa maneira? Qual a lição que quer ensinar? E como posso ensinar da melhor forma? Isso são as 3 perguntas que nos guiam. E a disciplina tem 3 objetivos também que eu quero compartilhar com vocês. E aí, quando a gente traz essa disciplina para os nossos filhos, a gente tem que depois parar um tempinho para refletir se a gente conseguiu ensinar alguma desses 3 objetivos. Ó, o primeiro objetivo, percepção. Ajudar a criança a compreender seus próprios sentimentos e suas respostas em situações difíceis. Esse é um dos primeiros objetivos do disciplinar. Primeiro, eles entenderem o que está acontecendo ali internamente, por isso que essa habilidade que eles vão precisar aprender, por exemplo, eles ficaram muito frustrados internamente, descontrolaram, e aí vem uma ação. Então, para que primeiro a gente precisa validar, né, o que está acontecendo ali, por isso que a gente valida, a gente vai e pergunta o que está acontecendo, o que eles estão sentindo,
Eles precisam ter esse período para entender que o que foi, qual foi a motivação, né? O que eles precisam fazer, o que estava acontecendo internamente. Isso é uma grande aprendizagem, né? A gente às vezes age de várias formas, mas a gente não entende por quê. A gente não dá nomes, né? A gente não denomina e não nomeia, né? Uma das ferramentas do cérebro por completo, né? Do cérebro da criança é nomear. Que a gente ensine os nossos filhos a nomear o que está acontecendo com eles. E é por isso que a gente conta histórias, e é por isso que a gente pergunta, e é por isso que a gente primeiro tenta entender o que aconteceu internamente com eles. Por isso que a gente faz a pergunta por quê. E eles também precisam saber. Porque às vezes eles acham que é uma situação, mas às vezes é só uma fome, né? Às vezes é uma dor que tá, e eles não sabem direito o que está acontecendo ali dentro. E aí, além de nomear, entender o que está acontecendo ali dentro, quais são as ferramentas para que a gente possa trabalhar em situações difíceis. Então, o que a gente faz em situações difíceis? Porque vão acontecer as situações difíceis, tanto na vida de uma criança como na vida de um adulto, apesar da gente às vezes falar que a vida da criança é muito fácil, é muito boa, é muito fácil com as nossas habilidades de adulto, né? Mas a criança lá tá com essas dificuldades. Então, o primeiro objetivo de disciplinar é ensinar os nossos filhos a perceber o que está acontecendo por dentro deles e como agir em situações difíceis. Como é que a gente age em situações difíceis? Como é que você aí, pai e mãe, age quando tem uma situação difícil. Às vezes a gente se descontrola, também grita, também faz birra de uma forma diferente, a gente só não se joga no chão, né? A gente às vezes também é agressivo, a gente às vezes não é mais agressivo fisicamente, mas a gente é verbalmente, ou a gente desiste, né? O que é que a gente precisa ensinar para os nossos filhos? Como é que a gente pode lidar com as situações difíceis? Elas vão acontecer, e como é que a gente tem esse autocontrole nessa situação, tá? Porque a gente não precisa mudar a situação, porque as situações são às vezes externas a gente, não escolhemos, né? Uma situação super difícil que a gente tem vivido é a pandemia, né? Para algumas pessoas às vezes impactando mais diretamente, mas o que a gente fez quando a gente teve que passar por uma situação difícil? A gente teve que pensar em outras possibilidades, em outras formas de resolver esse problema de uma forma mais saudável, comunicando, às vezes tentando fazer alguma organização com os colegas. Nós precisamos isso. Esse é o momento da disciplina. São os melhores momentos de ensino para os nossos filhos. Qual que é o segundo objetivo do disciplinar? Empatia. Dá às crianças a prática de refletir sobre como suas atitudes impactam os outros. Esse é um dos ensinamentos, eu falo, mais rico, talvez, né? Que a gente fica lá nas tentativas de fazer com que os nossos filhos, porque o cérebro deles ainda está se estruturando para ter até essa habilidade de empatia. Porque no comecinho eles é só centrado neles, no desejo deles, e eles fazem isso realmente para sobreviver no começo. Mas aí esse cérebro vai amadurecendo e a gente precisa usar esse disciplinar para ensinar. Olha como é que quando você reage, o que acontece com o outro. Olha, eu falo para minha filha, observa o outro. Se o outro falou para você, para. Se o outro tá com o sentimento de dor, se o outro começou a chorar, se ele pediu para você parar, né, sair de perto. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nesse momento a olhar o outro e não só saber o que acontece internamente com eles, mas também saber que tem um outro nessa situação. E isso é um ensino que vai estar acontecendo na hora do disciplinar. Às vezes na hora da disciplina, a gente só tem a vontade de parar o mau comportamento. Mas realmente é nessa hora ali que a gente aprende as maiores habilidades da nossa vida, os grandes
As grandes coisas que a gente tem aprendido normalmente são nesses momentos mais difíceis. E a gente precisa ensinar os nossos filhos também a aprender nesses momentos difíceis. Então nós precisamos observar o outro, né? Olhar como que o outro tá. Ai, você bateu, você pegou o brinquedo, você gritou. Como é que a outra pessoa se sentiu? Como é que o outro se sente? Você também sabe como que ele está? Observe o outro também. A Paulette escreveu aqui, ó, eu acredito que tem situações que colocamos de castigo, mas depois sempre busco conversar com as meninas explicando o motivo. Isso. E castigo é diferente um pouquinho, Paulette, é uma consequência diferente da punição somente, né? E é isso que a gente tem que ter em mente, realmente. Às vezes a gente pode até considerar alguma pausa naquele momento, e o castigo eu falo que é ter uma consequência, principalmente para as crianças grandes que elas já têm esse pensamento melhor, tá? Às vezes elas não estão desorganizadas naquele momento, elas precisam de uma consequência. Mas aí é explicar essa consequência, é mais fácil ela estar relacionada até com aquilo que a gente deseja ensinar. Então, se sujou, o castigo é fazer toda a limpeza. Às vezes, quando o castigo também está muito distante do que é o ensino que a gente precisa fazer com que eles aprendam, fica só realmente para deixar eles chateados, mas às vezes a gente não tem esse olhar depois para esse ensino. A gente só não pode tirar de foco que eles precisam aprender algo e a gente precisa ensinar algo naquele momento, né? E também estamos no momento de também aprender. Então aqui no livro eles falam assim, um dos pontos, nós disciplinamos quando a gente deu uma pausa para que nós também a gente volte a nossa concentração. Deixa eu ler aqui como que eles falam, ó. 2 princípios. Espere até seu filho estar pronto e você estar pronto para disciplinar. Porque o cérebro dele não está pronto às vezes para receber esse ensino e nem o seu cérebro está pronto para ensinar naquele momento. Então não é momento de disciplinar. Não estou falando aqui que você vai deixar o comportamento acontecer, ou que você vai ceder, ou que você não vai dar atenção. Você pode retirar ele do lugar, você pode fazer alguma intervenção naquele momento, mas lembrando que a hora do ensino é o momento que o seu cérebro também vai estar pronto para isso, que você também vai estar receptivo para isso. E o outro ponto é, seja consistente, mas não seja rígido. Né? Esses são 2 princípios da disciplina. Nós precisamos ter a consistência, que foi uma das regras que eu falei, dos princípios das regras, mas inflexibilidade não tem a ver com consistência. Inflexibilidade é você não reparar como internamente seu filho está, com algumas diferenças do ambiente, e você fazer algo até por causa da sua raiva naquele momento, tá? E aí o terceiro objetivo da disciplina é reparação. Pergunte às crianças o que elas podem fazer para acertar as coisas. Esse é o terceiro objetivo do disciplinar, é reparar, né? É saber que alguma coisa deu errado, que a gente precisa saber como sairia, como que a gente faz para acertar e como que a gente faz às vezes para tentar consertar aquela situação, porque às vezes a gente também tira eles da situação, por exemplo, eles baterem em alguém ou quebraram algo em algum lugar, e logo às vezes a gente tira deles da situação, bate, deixa de castigo e pronto. Só que a gente não leva eles naquele momento para eles pensarem e até irem lá fazer a reparação. O que precisa ser feito? Né? O que precisa ser consertado? Às vezes se quebrou alguma coisa. O que precisa voltar no lugar para pedir uma desculpa, para tentar saber como é que poderia ser feito melhor. E às vezes é com uma pergunta: filho, aconteceu isso, seu amigo ficou chateado, como é que a gente faz para reparar essa situação? Isso é o ensino da gente saber que erramos sim,
mas há reparação, gente. Sempre há a reparação, mesmo para as maiores coisas ou para as coisas que a gente pensa que são horríveis, né? Então, assim, a gente precisa saber, às vezes é um perdão, um pedido de desculpa. Eu falo que a reparação vai além até do que um pedido de desculpa, porque ela tem a ver em como dar certo mesmo, como que a gente pode tentar melhorar essa situação, o que a gente pode fazer. Porque um pedido de desculpa é algo muito automático às vezes para as crianças, né? Desculpa. E para algumas crianças, elas ficam no movimento de não se concentrar até nessa desculpa, né? De não... Aqui no livro O Cérebro da Criança fala, sabe aquela vez que a criança sente que fez algo de errado e ela fica até com vergonha, né, do que ela fez? Realmente você sente que ela ficou ali impactada, né? Que ela não queria ter feito aquilo e por algum motivo aconteceu. Esse é um dos momentos mais fáceis da gente ensinar a criança, e é bom que a sua criança passe por isso, porque quer dizer que ela tenha uma observação sobre as coisas internas dela. Ela observou que alguma coisa lá no outro não deu certo, nem que seja no ambiente dela, que não foi legal. E aí é o ponto de você, em vez de ficar repreendendo ela pelo que ela fez, de falar, nossa filha, eu vi que você percebeu que não foi legal, né? E o que a gente pode fazer agora para dar certo? É muito bom quando a gente chega nesse ponto com os nossos filhos, mas não são todas as crianças que seguem esse caminho. É ensino, né? Esse cérebro por completo, de a gente tentar fazer com que todos os mecanismos aqui sejam estimulados para ser trabalhado, é muito rico, gente. Tem vários transtornos que podem acontecer com os nossos filhos, que são uma deficiência desses mecanismos, né? De empatia, de reparação, de autocontrole, de saber o que está sentindo, de reconhecimento. Então, independente dele ter transtorno ou não, que o transtorno já quer dizer que há uma disfunção maior, né, nesse sistema, mesmo que não seja, é o nosso propósito na criação de filhos fazer esse ensino. Não adianta a gente ficar só esperando que isso vai acontecer automaticamente. E às vezes a gente fica assim, mas o mundo vai ensinar. E o mundo vai ensinar da forma como o mundo ali está ensinando, ou essa parte, né? Assim, essa coisa. Não tem. Então, assim, às vezes ele vai explicar de acordo com aquele ambiente que o seu filho está passando e não com as habilidades que você já aprendeu. É claro que às vezes a gente tem pais e mães que faltam algumas dessas habilidades, porque também não tiveram pais ou um ambiente saudável para isso, e tá tudo bem. Tá tudo bem assim. Se você que está me assistindo e você que está vendo esse conteúdo, eu tenho certeza que você não é esse pai. Então, assim, você está querendo aprender coisas novas, tentando acertar. Você está aqui realmente ouvindo esse conteúdo nessa tentativa de reparação, de tentar acertar. Como que eu posso fazer da próxima vez de uma forma melhor? E é esse ensinamento que a gente vai fazendo com os nossos filhos. A gente pode errar. A gente perde o controle, a gente também erra, mas como é que a gente faz depois? Por isso que a gente pede desculpa também para os nossos filhos, por isso que a gente também reconhece que não agimos bem, tá bom? Então esses são os 3 objetivos, que eles criem percepção interna, que eles tenham empatia e que eles saibam reparar as situações. Como é que eles podem fazer diferente? Esses são objetivos da disciplina. Então, todas as vezes que a gente pensar em ensinar algo para os nossos filhos, né, a gente precisa saber qual a habilidade que eles precisam aprender, pensando nesses objetivos. O que é que eu posso ensinar para o meu filho da próxima vez? Tendo isso como mente. Ensinar a olhar para o outro, ensinar a entender internamente o que está acontecendo com eles e ensinar eles a reparar as coisas. Então eles vão voltar para o que aconteceu,
Por isso que a gente não precisa ficar com medo de, mas foi difícil aquele dia, Maria, eu não quero nem falar daquilo. E quando a gente faz esse movimento, a gente não revisa as nossas coisas internas, o que está acontecendo com a gente, e a gente volta no mesmo ciclo de sempre. A gente volta no mesmo ciclo de sempre, aquele mesmo ciclo que às vezes a gente reclamou com os nossos pais quando a gente era criança, tá bom? É isso que eu tinha para trazer. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. É a Paulette. Elas amam um montinho então, hein, Paulette? Tá bom. Mas para vocês que estão me assistindo aí, ficam esses 3 pontos pra gente pensar. Isso também, quando eu falo, eu não me considero uma imperfeita e não quero ter isso como objetivo, mas isso também, todas as vezes eu falo que eu só estou aqui, uma das coisas que eu mantenho esses conteúdos é porque eu aprendo muito enquanto mãe também. Além da minha profissão enquanto orientadora de pais, me coloca a ter uma sensibilidade diferente com os meus filhos toda semana. Não quer dizer que eu acerto sempre, não quer dizer que eu poderia ter agido diferente, sim, muitas vezes, mas a cada vez que a gente traz a consciência essas situações, e vocês também em casa, você vai ver que a sua semana tem mais foco, tem mais, os seus investimentos são direcionados, eles têm intencionalidade. Isso que a gente tem falado, a gente precisa de pais com intencionalidade, que as coisas não vão acontecendo só onde o vento vai, ou a semana que der, ou quando der, ou se o meu filho estiver bem, aí vai acontecer. Não vai acontecer, tá bom? A gente só vai mudar o comportamento dos nossos filhos, a gente só vai ensinar algo diferente quando a gente tiver a decisão de fazer isso diferente, não dependendo deles, tá bom? Abre uma caixinha de pergunta em que a gente propõe brincadeiras e você executa com as crianças. Ai, Paulette, eu tenho medo disso, viu? Porque se for uma brincadeira que eu não acho saudável, e aí o que eu faço? Aí se eu colocar, eu vou ter que seguir. Mas eu posso colocar uma caixinha, o que eu acho das brincadeiras e por que eu acho legal, o que eu não acho, o que é ou não, tá? Durante as férias eu vou fazer algumas propostas diferentes, tá? Porque a nossa live de segunda-feira vai só até semana que vem. Então, durante esse período de férias agora, que eu também vou diminuir um pouco as minhas atividades aqui, eu vou fazer umas lives mais em casa, com eles também, e a gente pode pensar em umas propostas realmente diferentes, tá bom? Eu vou estar viajando um pouquinho, então vou receber família também, e aí a gente vocês vão vendo aí a minha rotina, tá bom, Paulette? E a gente pensa em coisas diferentes também. Mas obrigada por vocês que têm me acompanhado, têm seguido aqui, e são conteúdos rapidinhos, mas pra gente já manter a nossa semana diferente, com intencionalidade, com algumas coisas aí mais ativadas na mente, tá bom? Beijo, gente, boa semana aí pra todos, e até segunda-feira que vem, tá? Beijos!